Com a sociedade conectada cada vez mais à internet e à informação, surge um novo desafio para a docência, o de conciliar a aprendizagem com as novas tecnologias. E para falar sobre isso, eu recebo a diretora da Faculdade de Letras da PUC Campinas, Fátima Amarante, e a professora da Faculdade de Matemática da PUC Campinas, Bia Leite. Professora Fátima, os professores, é necessário que eles entendam esse novo contexto da nossa sociedade? Obviamente, o professor tem que estar conectado à nova sociedade, e não somente conectado no sentido digital, mas conectado às novas identidades deste aluno que nós estamos recebendo e às suas novas competências, né? Há novas competências que nós esperamos que os alunos desenvolvam, mas também novas competências que o professor tem que adquirir para lidar com esse novo aluno, com esse novo perfil de aluno. Eu queria a opinião das duas nessa pergunta. A gente pode dizer que o ensino, ele vive um momento de crise de identidade? Eu não sei se crise de identidade, mas certamente de transição, né? Eu acho que é uma releitura dessa nova demanda que a gente tem em sala de aula, né? De fazer reconhecer essa nova identidade do aluno, e isso gera conflito, né? Então, nesse sentido, acho que a gente poderia pensar isso como uma crise, mas eu acho que esse conflito que é necessário para toda transição, né? Para toda mudança que tem que ser feita para que a gente possa atender essas demandas, né? Do ensino, da educação, de uma forma consciente, né? Não só usar tecnologia por tecnologia, mas que contribua de uma forma integral para a formação desse aluno, né? E essa transição vem sendo feita já, professora? Acredito que sim. Eu acho que em muitos espaços, muitas salas de aula, nós já temos uma grande transição. Parece haver um entendimento por parte dos professores e dos administradores de que nós vivemos numa era de maior heterogeneidade, que nossos alunos não são homogêneos, nós temos perfis diferenciados em uma mesma sala de aula, e interesses muito diversos e também realidades muito distintas de uma escola para outra. Então, nós estamos nos adaptando a essa nova realidade. Existe essa consciência por parte dos professores. E, nesse sentido, concordo com a Bia que sem conflito não há avanço. O conflito tem de ser visto de uma forma positiva. Este conflito, ele atinge tanto a identidade de alunos quanto a identidade dos professores. Hoje nós trabalhamos com uma noção de que a nossa identidade não é homogênea e que nós somos vários em um só, dependendo do momento, dos nossos interlocutores, daquilo que nós estamos fazendo. E os professores e as escolas, eles ainda estão resistentes em lidar com todas essas transformações da sociedade, das tecnologias? Eu acho que alguns, obviamente, né, resistentes, mas eu acho que a gente está num momento em que todos, ou a grande parte deles, veem essa necessidade, né, para que a gente consiga estabelecer uma relação de fato com esse aluno e não simplesmente aceitar, né, essa questão da tecnologia sem acho que uma posição mais consciente no sentido de que o aluno também ele busca outras coisas, né, ele busca, acho que uma relação com o professor ou com os próprios colegas, que a gente vê quando, de alguma forma, ele é incentivado a isso, né, a se mostrar, a se colocar, ele responde a essa forma não só tecnológica, mas pessoal mesmo, assim, né? Então, eu acho que a resistência, ela faz parte também desse conflito, né? Porque essa mudança, essa nova... na verdade, essa nova leitura, né, de como a gente tem que atingir esse aluno é um desafio para todo mundo, né? Então, acho que a resistência, mesmo nós, né, e alguns que usam já parte da tecnologia, eu, pelo menos, sempre tento repensar e avaliar se isso, né, de fato está contribuindo para a formação desse aluno. Ou simplesmente a gente acaba fazendo, para não cair nesse risco de simplesmente fazer porque o aluno está conectado, então a gente tem que estar conectada e acho que a gente tem que dar um passo a mais, né? É uma conexão, mas a gente tem que estar conectado com pessoas também, né? E não só com tecnologia. Vocês são educadoras, têm contato com educadores, como que esse aluno enxerga a escola atualmente? Bom, nós estamos sendo sempre questionados na nossa competência, né? O nosso aluno hoje, né, é o perfil do sujeito pós-moderno mesmo, ele é um sujeito
que não vê mais uma hierarquia de tipo vertical, a hierarquia hoje é horizontal, portanto não existe hierarquia, as relações são a par, né? Então ele não vê o professor como aquele detentor do conhecimento, ele valoriza muito a tecnologia, muito mais do que o conhecimento, o domínio da tecnologia, ele é um requisito que ele vê no professor, uma afetividade, uma relação de afeto com o aluno. A gente vê isso muito porque este aluno é um aluno que quer se manifestar. Então, ele nunca se manifestou tanto, nunca falou tanto de si como ele faz hoje nas redes. E esse falar de si das redes também ocorre na sala de aula. Então, ele não quer muitas vezes falar do conteúdo, mas falar de si. E é esse jogo de cintura que os professores precisam de desenvolver, saber até onde você pode aproximar-se do aluno e até onde está o seu papel de ensinar, de ajudar esse aluno a construir o conhecimento. E essa conectividade, talvez, que deixa o aluno querendo participar mais, falar mais de si? Não só na escola, né? Eu acho que em todos os ambientes que ele frequenta. Eu acho que uma questão que a gente tem que refletir hoje é essa visão que ele tem da escola, né? Como você perguntou, diferenciando essa questão da informação em relação ao conhecimento, né? Porque a informação, ele tem acesso. Então, acho que esse é um desafio muito grande também, a gente conseguir fazer com que ele perceba que essa informação ela tem que ser transformada em conhecimento, né? E não é simplesmente a quantidade dessa informação que vai possibilitar que ele tenha essa formação. Então, eu não sei exatamente até que ponto ele vê a escola como hoje, né? A escola como instituição, como um local em que ele consegue fazer isso, né? Porque acho que esse acesso, essa facilidade de acesso de informação, para eles, dá essa falsa impressão de que talvez eles não precisem, né, da escola como instituição, desse papel do professor como um tutor ali, né, alguém que vai ajudar ele a transformar essa informação em conhecimento. Então, acho que esse é um grande perigo, um dos grandes perigos dessa facilidade, desse uso da tecnologia sem uma reflexão, sem uma conscientização. O professor também, então, ele acaba se tornando um mediador, né? Entre esse excesso de informação que o aluno tem acesso ali com os outros colegas, na sala de aula, né? Nós temos um problema com a informação, porque se nós vamos pensar no oceano de informações que a gente tem, este aluno vai penetrar nos 10% superiores na informação. Mas para transformar essa informação em conhecimento, nós já sabemos que com a quantidade de informação que nós temos e a rapidez de produção, que nós vamos ter grandes especialistas, né? Então, cada um vai conhecer um pedacinho de uma coisa muito pequena e conhecer isso em profundidade. E esta é a tendência. Acontece que a nossa escola ela é direcionada para uma formação de caráter mais geral e abarca um número muito grande de conhecimentos, de áreas de conhecimento. E isso não é muito bem visto para um aluno que tem um tempo de atenção de 10 segundos. Porque o aluno, ele hoje está prestando atenção em você por 10 segundos. Se ele não se interessar, passaram os 10 segundos, ele vai se dirigir para outro objeto de interesse. Então, você tem que ser muito ágil para ter esse aluno junto de você, né? Eu acho que uma coisa que nós temos de repensar é que se esse conhecimento vai ser obtido somente na escola, porque hoje a escola ela tem que ir além dos muros da escola. Nós não podemos estar só na sala de aula. Os espaços externos são muito importantes para esse aluno que tem dificuldade de manter atenção. O aluno multitarefa, ele faz muitas coisas ao mesmo tempo. Na escola, nós estávamos acostumados com um perfil de aluno que se sentava para ouvir o professor. Ele não faz mais isso. Acho que além disso também tem essa questão da passividade, né? Quando a gente fala em transformar informação em conhecimento, né? A transformação, ela prevê uma ação. E o aluno, se ele se colocar, se ele não se colocar como um protagonista desse movimento, ele vai continuar simplesmente recebendo informação, seja do professor, seja do celular, seja do computador, sem de fato elaborar, né, o que aquela informação significa. Então, esse imediatismo também que eles têm hoje, né? Porque eles só querem, claro, a grande maioria, né? Acho que até pela questão do momento que a gente vive, essa coisa do tempo, que não é só o aluno que faz 10 coisas ao mesmo tempo, a gente também às vezes se pega fazendo isso, né? Então,
esse imediatismo que eles têm de só querer saber aquilo que ele precisa para resolver aquela coisa muito imediata, né? Ele pensa muito no agora, ele não pensa, né? E a gente acaba, de uma certa forma, tendo que contribuir para que ele perca um pouco essa visão do imediatismo, né? Ele não precisa aprender só aquilo que ele vai usar de uma forma muito concreta e muito imediata, né? Legal. E para tentar atrair a atenção desse aluno, né, alguns professores criam métodos diferenciados. A gente vai ver na reportagem da Rafaela Ribeiro. A velha lousa não é mais suficiente para prender a atenção dos alunos. Então, para ensinar artes para uma turma da faixa etária dos 14 anos, a professora Paula teve que levar a tecnologia para dentro da sala de aula. Observando o dia a dia dentro da sala de aula, você percebe que os alunos têm um interesse muito maior pela área tecnológica do que pela própria normalidade das aulas convencionais que a gente está acostumado a ter há muito tempo. Observando esse tipo de comportamento, eu resolvi incorporar a tecnologia dentro da sala de aula para tornar a sala mais atrativa, com um ambiente dinâmico e para facilitar os alunos na hora da aprendizagem. Além do conteúdo teórico, é com edições de fotografias, vídeos e pesquisas online que a turma é estimulada a usar o computador a favor do conhecimento. Neste vídeo, criado e editado pelos próprios alunos, foi aplicado o conceito de processo criativo, estética e simetria. Com a tecnologia na disciplina de arte, a aula fica mais divertida, fica mais ágil, assim, sabe, de aprender. Aí fica mais interessante. Para mim é diferente, é uma coisa muito interessante, sair um pouco da rotina, não fica só na matéria. Isso faz com que eu aprenda mais fácil, mais rápido. Eles precisam aprender a usar a tecnologia a favor. Já que tem esse recurso maravilhoso à disposição, eles precisam aprender a fazer uso disso para favorecer a aprendizagem deles. Gabriel entendeu bem como usar a tecnologia. Com o sonho de ser no futuro um engenheiro mecânico, aproveitou um trabalho proposto pela professora para criar um jogo de computador que ensina matemática. Aqui é o jogo ele é constituído em 5 fases. Aqui é a primeira e cada fase tem uma equação de primeiro grau. Aqui tem a equação e aqui tem 4 portas. Em cada porta tem um resultado, mas só uma tem o resultado certo e só a porta que tem o resultado certo vai ser aberta. Sem entender nada do assunto, nada sobre jogos, programação, nada, eu pesquisei o programa e eu criei um jogo. O jogo Neurônio foi apresentado para a Diretoria de Ensino de Campinas e deve ser usado como ferramenta nas aulas de matemática das escolas estaduais. Para Paula, ceder ao uso da tecnologia para ensinar fez com que os alunos se interessassem mais pela matéria. Além da atenção e do interesse, que você percebe que o envolvimento do aluno é muito maior, porque você está trabalhando com um assunto que eles gostam, você percebe que o conteúdo também, por ter todo esse processo criativo, que eles compreendem que tem um começo, um meio e um fim, fica mais fácil na hora da assimilação. Bom, atitudes como essa, dessa professora, são muito importantes, né? Sem dúvida. Eu acho que todo professor tem que pensar primeiro no interesse do seu aluno, né? E buscar soluções, né? E uma delas é realmente você utilizar a tecnologia a seu favor. A tecnologia ela pode isolar o aluno, né? E principalmente com as redes sociais, os alunos hoje são usuários pesados de tecnologia. Eles utilizam, 100% dos jovens estão conectados à tecnologia, pelo menos usam 2 tecnologias diferentes por dia. E isso já os torna um usuário pesado. Se você não trouxer essa tecnologia, esse uso de tecnologia para dentro da sala de aula, você corre o risco de que ele aproveite mal aquilo que está à disposição dele. Ele só fica interessado em tecnologia e passa a sua aula toda prestando atenção no seu celular ou no seu iPad ou em qualquer equipamento que ele esteja carregando. Então, você usar em seu benefício através da gamificação, a utilização de jogos, né, os aspectos gráficos, isso exige bastante do professor, porque esse professor ele tem que ser também um especialista
em aspectos gráficos, em lidar com tecnologia gráfica, o que não é, por exemplo, uma habilidade fácil para uma pessoa da minha área de letras, né? Talvez mais fácil para a área da matemática, principalmente por causa das formas, né? Mas não na área de letras, mas também importante na área de letras. Também estamos lidando muito com a questão de jogos. Então, atitudes proativas em benefício de uma tecnologia saudável na sala de aula, elas são muito importantes. Eu acho que o ponto é exatamente isso, é uma tecnologia saudável, né? Porque na reportagem a gente viu que a professora não abriu mão, né, do conteúdo teórico, das aulas tradicionais, mas aliou o uso da tecnologia. E esse cuidado, né, com o uso excessivo da tecnologia, a gente sabe, né, por várias informações e reportagens e estudos que a gente tem hoje, que eles têm até um efeito maléfico, né, no desenvolvimento da criança. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente vai oferecer, né, e ter essa adequação àquilo que está sendo oferecido em relação à faixa etária, ao momento do desenvolvimento do aluno, porque senão a gente vai, na verdade, fazer um caminho inverso, né? A gente vai contribuir para que ela se feche nela mesma, que fique essa questão da tecnologia até em questões físicas e neurológicas mesmo, que a gente sabe que tem. Porque não se pode usar a tecnologia simplesmente por usá-la, tem que ter um propósito em sala de aula, né? E acho que achar esse equilíbrio, né? Talvez esse seja um grande desafio mesmo, né? De conseguir saber até que ponto essa tecnologia está sendo favorável e saudável, né? Acho que essa questão da saúde física e mental, ela tem que ser considerada, porque, claro, o contrário, pode ter um aspecto, pode causar um efeito negativo. Exatamente, né? Porque eu acho que o aluno, claro, ele vai mostrar interesse se você propuser atividades que tenham uso da tecnologia, computador, etc. Então, às vezes acho que isso causa uma impressão distorcida, né, do que está sendo, o aluno está interessado, está motivado, mas o que de fato ele está aprendendo, né? E o que isso está causando fisicamente, mentalmente nesse aluno. Legal. E a PUC Campinas desenvolve um programa institucional de bolsa de iniciação à docência, o PIBID. E a gente vai ver um pouco mais sobre isso na reportagem da Agnes Shinozaki. Aqui atrás, assim, ó, segura. Toda terça-feira, os alunos da Escola Estadual Sebastião Nogueira têm uma aula especial. Em vez da sala, a quadra. E os professores são os alunos bolsistas do PIBID da PUC Campinas, que ensinam de um jeito diferente. Eles gostam, eles se interessam. Acaba saindo um pouco daquela rotina da sala de aula. Aí vem para o pátio, vem para a quadra, biblioteca, né? Então, assim, foge um pouco do padrão tradicional da educação, né, do dia a dia, que é dentro da sala de aula. Fica bem mais fácil, né? É mais dinâmico, assim, né? É mais legal, até porque ficar sentado numa cadeira enjoa, né? Mas aqui a gente tá fazendo as atividades, a gente nem vê a hora passar, né? E é totalmente diferente. Eu acho que nem tanto de sair da sala de aula, mas os professores também mudam e também é outra história, vira outra história, né? Na escola Geni Rodrigues, a terça também é especial. 30 minutos parecem pouco, mas as crianças de 1º a 3º ano esperam ansiosamente pelo dia. Legal, porque tem todo mundo para você brincar, por causa que a gente faz um monte de brincadeira e também a gente não precisa ficar só fazendo lição. Os alunos de Educação Física e Artes do PIBID visitam a escola e fazem atividades com as crianças, procurando sempre brincadeiras que mesclem as duas disciplinas. Na questão da Educação Física, a gente trabalha muito com a motricidade, que é o movimento humano, conforme desenvolver habilidades. E a questão da arte também trabalha muito com a cultura indígena com eles, a questão cultural e o fazer artístico. Então a gente tentou fazer uma atividade hoje que englobasse as duas coisas. Mas nem tudo é só diversão. O projeto também desenvolve valores como amizade e respeito, que mais tarde são trabalhados em sala de aula com os professores. E esse ano aqui em particular, a gente trabalhou valores, amizade, paciência, colaboração. Houve uma melhora de comportamento até dentro de sala de aula. A escola trabalhou como um eixo temático este ano e o nosso eixo temático foi valores. Então eles vieram para a interação, para o compartilhamento de amizade, bem diferente do que tínhamos em outras épocas. Com a tecnologia cada vez mais presente no cotidiano das crianças, é importante fazer brincadeiras que as conectem. Não a internet, mas umas às outras. A criança deixa de brincar, deixa de dar atenção para os colegas, deixa de se relacionar com os pais, com os irmãos,
em detrimento dessas novas tecnologias. E é premente que a gente faça trabalhos onde eles se conscientizem que é importante essa relação interpessoal dentro da comunidade, dentro da família. Hoje em dia a criança não brinca mais na rua, ela não tem o espaço do colega, ela só tem o iPad dela, o celular dela. E é mais para ter esse convívio com outras crianças e valorizar esse lado. É divertido, todo mundo faz a mesma coisa e também ajuda um ao outro. E a gente fica com mais amizade, e até que a gente vai fazendo o mundo melhor. E não há quem falte, porque minha sala tem 21 alunos e na terça-feira eu tenho os 21 e ninguém falta. Bom, se a tecnologia une as pessoas, um projeto como esse também é de extrema importância. A PUC está nesse programa, que é um programa financiado pela CAPES, né, do MEC, desde 2010. E atualmente a gente atua em 10 escolas, aí foram mostradas 2, né, uma municipal e uma estadual. E o projeto que a gente propôs já em 2010 e foi sofrendo adequações, ele é um projeto que tem esse caráter, né, interdisciplinar, de fazer esse diálogo entre as áreas. Então, nessa escola municipal que apareceu, a gente tem a integração entre áreas de educação física e artes. Na outra escola tem filosofia, letras, matemática, nessa composição, né? Então, nas outras escolas, a gente tem grupos que atuam com 5 áreas, 6 áreas, porque as 10 licenciaturas da PUC participam. E o uso de inovações, então, no PIBID, ele não é simplesmente uma inovação tecnológica nesse sentido, né? A gente busca diversificar essas atividades, na maioria das escolas, os alunos voltam no contraturno, né, para participar do projeto, e as atividades, elas são usando muito material concreto, muito material lúdico, né, para que os alunos, né, não só crianças, porque a gente tem até escolas de ensino médio, mas para que eles tenham uma outra visão e também tentar romper um pouco com essa fragmentação que a professora Fátima citou, né, dessa especialidade que a gente vai tendo essa tendência, né, mas para fazer esse diálogo, né. Então, as atividades, elas têm esse caráter, né, de promover esse diálogo, promover essa integração e essa colaboração, essa cooperação entre as áreas. A gente ouviu opiniões dos alunos sobre o que eles acham da escola e as respostas foram bem interessantes. O ensino é muito ruim assim na escola estadual. Por exemplo, ano passado a gente ficou sem aula de física o ano inteiro, esse ano a gente está sem geografia o ano inteiro. E os professores, quando vêm, eles, a não ser o de português e matemática, assim, que eles passam com mais frequência por serem as matérias mais importantes. Mas tirando os outros, eles não passam por causa que eles não têm infraestrutura para isso, entendeu? O que eu não gosto muito aqui na escola é que, tipo, parece uma cadeia. Eles colocam muitas grades na escola, como se a gente fosse prisioneiro. E eles podiam, tipo, não colocar tantas grades. Há pessoas que vêm para a escola só para bagunçar, não vêm para estudar, sendo que tem pessoas que querem estudar. Bom, eles destacaram aí praticamente todos o professor. A gente pode dizer que o professor é o grande protagonista aí dessas mudanças? Eu acho que o professor nessa relação com o aluno, né? Então, as tecnologias, os materiais, eles têm que servir como apoio, né? Mas acho que o processo, ele se dá nessa relação, né? Tanto é que eles não falaram, porque usa computador, porque usa isso, porque usa aquilo, né? É essa relação do professor conseguir estabelecer essa relação com o aluno, né? E de uma forma que o aluno participe como protagonista. A gente viu isso também, né? O aluno falando, a professora interage, então acho que é dar essa voz para o aluno, para que ele se sinta corresponsável pelo processo. O aluno também tem que se sentir importante, né? Parte desse processo, né? Na verdade, ele é a parte principal do processo. O processo é todo dirigido a ele, né? E o que o professor está fazendo nestes casos é que o professor ele colabora com o aluno na construção de conhecimento pelo aluno. E é isso que esses alunos estão sentindo. O professor faz com a gente. É o fazer com que é importante, né? Porque numa postura anterior, o professor fazia pelo aluno, né? Agora é o aluno que faz, mas o professor está ali para fazer com ele. Bom, para a gente encerrar, então, começar com você, professora Fátima, o que esperar dessa nova cara de educação, da educação do futuro? Eu acho que há uma grande preocupação por parte de todos os formadores de professores aqui na PUC e em outras instituições. Os professores que estão sendo formados estão sendo formados para lidarem com tecnologia
de forma consciente, de forma a que promovam, né, o bem-estar deste aluno, tanto físico quanto mental, e que promovam processos realmente significativos de produção de conhecimento, né? Todos nós trabalhamos nesse sentido da colaboração, de termos um papel menos protagonista, deixar o protagonismo para o aluno, mas sempre estar ali vigilante para que a tecnologia seja utilizada de forma saudável, que ela seja bem aproveitada. Não adianta a gente usar a tecnologia pela tecnologia. Nós temos que saber o que fazer com ela para que ela seja boa tecnologia. Eu acho que o momento que a gente vive, né, na educação como um todo, a gente começa a ver agora, nos últimos anos, né, uma movimentação em relação a essa retomada desse processo de formação de professores, né, em níveis de políticas públicas mesmo, né, como o PIBID e outros programas, né, e não só do governo federal, mas do governo estadual, mas a gente sabe que em educação nada é imediato a curto prazo, né, então acho que isso são pequenas ações, mas que são grandes ações, porque a longo prazo elas vão fazer a diferença, né, o aluno que a gente recebe hoje nos cursos de licenciatura, a grande maioria teve a formação numa escola básica com grandes problemas, então esse aluno ele está passando por um processo de formação que a gente não consegue sanar, né, num curso de licenciatura, nesse curto espaço de tempo, mas ele está levando ele está começando a ter uma outra visão, né, então acho que daqui a algumas gerações a gente vai conseguir reverter esse processo e são sementes, né, acho que como educadores a gente tem que pensar nisso, porque se a gente olha só os problemas, é muito fácil a gente desistir e sucumbir a esse desânimo, né? Mas acho que a gente tem que ver esse processo, né, como um processo de transformação que a gente está começando a viver agora e ter esperança, né? Porque é a longo prazo mesmo, como a educação, não é uma coisa que a gente tenha os efeitos já imediatos, né? Então a gente também tem que trabalhar com essa ansiedade, né, e perder um pouco esse imediatismo que a gente sofre com ele, né? E na verdade, a gente tem que acreditar que é possível. Certo. Muito obrigado, então, pela presença de vocês nesse programa do Ponto de Encontro. Eu lembro que você pode assistir outros programas da TV PUC e outras edições do programa no site que aparece na sua tela. A gente se vê na próxima edição do Ponto de Encontro.